Desde ontem, mas eu também preparei um material que ensina Sim, vocês têm a lista aí já, né? A lista do SIGA? De exercício. Aham. Deixa eu ver onde é que está o exercício que eu ia fazer com vocês. E vocês têm a tabela também, né? Que hoje não dá para sentar de dois, né? Não, já está no texto. Eu vou começar, tá? Já são 19h15. Quem for chegando vai entrando aí. Eu abro a porteira para entrar todo mundo. Sejam bem-vindos. Vou mostrar o texto que eu preparei para a aula de vocês hoje. Temos condições de, no final dessa aula, calcular probabilidades no Excel para a distribuição binomial, Poisson, que nós já calculamos na sala. Estão me ouvindo? Na sala de aula? Sim, professor, dá para ver sim. Estamos sim, dá para ver, sim. Ótimo. Temos condições de calcular aquelas formas, cálculos de probabilidades, que são pela distribuição binomial e Poisson, que nós vimos na aula passada, e hoje nós vamos aprender a calcular no normal. Depois eu fiz um resumo, onde vocês vão ter uma tabelinha, onde ensina a fazer o cálculo, tanto usando o Excel como usando o R, tá ok? Então, eu vou apresentar o texto que desde ontem eu estou preparando para vocês. Vou apresentar na tela cheia. Se vocês estiverem vendo aí, me avisem, por favor. Está aparecendo, professor. Pronto, então eu vou começar a aula, tá? Deixa eu ver, cada vez que alguém pede para entrar, aí eu tenho que interromper a aula para dizer... Pior que só chega de um em um, né? Devia chegar tudo de uma vez. Esse aqui já entrou, eu nem vi. Passou por debaixo da mesa. Bom, vamos lá. Voltou a tela que vocês estão vendo? Estão vendo a tela? Estamos sim, professor. Tá, então vou voltar para o início do arquivo, tá? Para a gente começar a aula. Bom, essa é a aula. Eu aproveitei esse site que está aí, muito bom o texto dele, mas tinha umas coisas aí que estavam um pouco divergentes, e eu completei com alguns comentários, mas essencialmente é esse link que está aí, que vai movimentar a aula. Essa distribuição normal é uma das mais importantes que existem em todas as áreas. Do mesmo jeito que as águas do rio correm para onde? Para o mar. Da mesma maneira que as águas do rio correm para o mar, muito bem, as distribuições de probabilidade, seja elas quais forem, tem mais de 300,
todas elas, quando eu quero informação para a média, se a amostra for grande, aquela distribuição vai se convertendo, à medida que o tamanho da amostra vai ficando grande, vai se convertendo na distribuição normal. Esse resultado é o chamado teorema de ouro da estatística. Esse teorema de ouro é conhecido na literatura como o teorema central do limite. E ele é que dá o aval teórico para garantir essa convergência. Vou deixar aqui algumas coisas para você ler e vou mais direto ao assunto. A cara dela é a cara de um sino, né? Primeiramente, foi usado pelo astrônomo Gauss, que idealizou que todas as medidas contêm erros, e ele imaginou que os erros dificilmente são muito grandes e dificilmente são muito pequenos. Aí ele encontrou na cara dessa curva um mote, né? Um motivo para modelar os erros de observações dos astros, e daí ele, inacreditavelmente, conseguiu uma precisão maior nos cálculos astronômicos dele. Popularizou essa distribuição. Para nós aprendemos como se ela existisse e não tivesse nada a ver com as coisas que você tem na contabilidade. Ô, João. Estão solicitando para entrar no grupo, na chamada. Isso. Deixa eu abrir, então. Só, obrigado pelo aviso. Deixa eu ver aqui. Pior que eu não estou O vendo. pessoal tem que entrar pelo meio acadêmico, que entra de primeira. Todo mundo tem meio acadêmico, acredito, na sala. Aqui não está aparecendo, não. Esse e-mail aqui é acadêmico. Só entra quem está com e-mail acadêmico. E o pior é que ela nem dá para ir para o UOL, já começou, né? Deixa eu ver quem é. Opa, apareceu aqui tudinho. Consegui localizar. Permitir todos. Entra que a entrada é grátis. Então, pronto, eu acho que está tudo aí. Tem um João Gameplay aí. O que quer dizer isso, hein? Viciado em jogo. Tomara que não seja isso. Vou voltar. Essas chegadas atrasadas mata o clima da aula de quem está apresentando. Então, tá aí a cara da adição normal. Ela aparece com um sino. Está notando que ela tem um ponto de máxima aqui? Essa parte aqui é o maior valor que ela atinge, ó. E será considerada, esse local é a média dela. Esse lugar que é a média, divide ela em duas porções, né? A da direita e a da esquerda. Como a área dessa curva totalmente é igual a 1, então a parte do lado direito é a área 0,5, a da esquerda também 0,5. A gente chama de parâmetros. Olha, vocês lembram que vocês estudaram a reta da forma y igual a mais bx? Era uma equação de uma reta, y igual a mais bx. Então, esse valor de A e de B, para qualquer valor de A e de B, vai mudando a reta, né? Aqui, na reta, a gente chama os parâmetros da reta, o A e o B. O B é o de inclinação, e o A é o parâmetro que ele corta o eixo do Y. Esqueci o nome agora. Parâmetro de... Depois eu me lembro. Não é importante. Mas aqui, nessa... Será que não dá para a gente fazer uma representação matemática dessa curva? Tem uma expressão para ela. Para caracterizar ela, aqui o autor apresenta várias distribuições, que tem uma média 5. Pior é que ele não apresentou a cara da função aqui. Ficou mal apresentada essa primeira parte, na hora que eu vi. Sempre que você olhar essa função, veja, ela vai ter uma média e uma variância. Como, naturalmente, a binomial tem uma média e tem uma variância, a porção tem uma média e tem uma variância, e a normal, do mesmo jeito, né?
com isso, é comum, na hora que for apresentar ela, o autor aqui do texto evitou, de todas as maneiras, apresentar a cara matemática da fórmula dela. Eu acho que com medo que todo mundo corresse da aula, porque é uma fórmula enorme, assusta qualquer um. E ele, né, querendo vender o peixe, diz, toda disfunção normal, eu só preciso, caracteriza-se ela pela média e pela variância. Olha essa figurinha daqui, ó. Essa média que ele chama de 20, você vai encontrar ela exatamente aqui no topo da função. Ó. É o maior valor que existe. Então, no eixo do x, esse lugar aqui é a média que é 20. E a variância é igual a 4. Quanto maior é a variância, mais ela vai ficar espalhada. Imagina uma pessoa batendo com o martelo aqui, nessa ponta daqui, ó, bate, 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 ela vai se espalhando, se espalhando, se espalhando. Isso significa que a variância está aumentando. Está ficando cada vez com a variância maior. Tudo que não presta para fazer análise de dados e usar método estatístico, essa variância fica grande demais. É como botar muito sal na comida, estraga. Ou também açúcar. Apresenta uma outra distribuição, né? À medida que muda a média e que muda a variância, vai mudando a cara dela, tá certo? Note que essa perninha nunca toca nesse eixo, né? Quem na prova desenhar ela e essa perninha tocar no eixo, já perdeu a questão. Essa perninha não pode tocar no eixo. Vai ter isso na prova, professor? Professor, que exagero. Você vai encontrar isso na prova e é bom você botar ela debaixo da sua cama e debaixo do travesseiro e na geladeira, para não esquecer. Como é? Professor, aí como seria uma pergunta que entraria essa é a fórmula de tipo esse gráfico? 7 meses. O problema é o seguinte, a gente começou agora, tá? Tu tá com a pergunta que já é lá depois que nasceu e já tá com 6 meses. Aguarda aí, segura aí que chega lá. Aguarda aí, vai chegar. A pergunta básica é o seguinte: como é que eu vou calcular probabilidades numa curva normal, tá certo? E tem a questão lá da sua lista, se eu não me engano, é a questão 13. 13, e tem uma outra que devia ser a 14, mas só ela ficou sem número. Aí você vai olhar na sua lista, respondendo, adiantando a sua curiosidade, porque você é uma pessoa muito curiosa, toda pessoa curiosa é muito inteligente. E aí você vai ver que na lista tem a questão 13 e tem uma questão em seguida, que não está numerada. Essa questão diz o seguinte, um estudo sobre cheque sem fundo. Então, pegaram num determinado local que tem uma população de pessoas que emitem cheque, uma população de um modo geral. Estado da Paraíba, pega a população, 3 milhões e tarará, tarará. Quantos cheques sem fundo ano passado? O Banco Central tem essas informações. E desse modo, se bem que hoje o cheque já não é mais uma modalidade de pagamento como era na hora que fizeram essa questão. Na hora que fizeram essa questão não existia Pix, não existia cartão de crédito para todo mundo e aquela coisa toda. Era o termômetro da inadimplência, era cheque sem fundo. Tem vários tipos de cheque, né? Tem o cheque tabela, né? Como é que é o cheque tabela? Tabelado. Ele bate e volta, né? Chega no banco e volta de novo. E o cheque boi, como é que é? Não faço ideia, professor. Não é do meu tempo, não. Vocês são contadores, têm que conhecer essa gíria. O cheque boi, quando chega no banco, o gerente olha ele e faz... E muitas outras modalidades, né? Mas isso não é o caso. Então, cria-se, uma taxa de cheques devolvidos por 10 mil pessoas. Eu não vou botar esse cheque. Eu pego a quantidade de cheques, 300 mil, vezes 10 mil, e divido pela população. Aí eu tenho uma taxa que é a taxa de cheques devolvidos.
Quanto maior, pior para a economia. E daí, descobriu-se que nessa localidade, nesse estado, essa taxa de cheques devolvidos era 23 por 10 mil pessoas. Aí, e que tinha uma distribuição que é a cara dessa daqui. Calcularam a média, que foi 23, calcularam o desvio padrão, deu 6, estava 27 meses. E aí, o que é que acontece? Fica a curiosidade. Fica a curiosidade, que é a sua pergunta. Será... Qual é a probabilidade de ter mais de 30 cheques, essa taxa? Aí a gente vai aprender a calcular essa probabilidade. É esse o assunto da aula de hoje, tá ok? Obrigado pela sua curiosidade, porque é isso que motiva a gente a dar aula, tá ok? Estou brincando com você 7 meses, mas eu tenho certeza que pela sua... Obrigada, cadê meu chocolate? Você já está me devendo 4. Ah, tu quer agora? Deixa eu te dar. Peraí. Não, segunda-feira. Ou próxima quarta eu aceito. Tu tá vendo? Tô. Pega. Pode ficar. Diga obrigado, professor. Tu quer esse outro? Quer não? É a da caixa toda. Pronto. Tá dado. Coma devagar, tá certo? Comer muito ligeiro faz mal para o estômago. Voltando. Continuemos. Ah, apareceu a cara dela aqui. Tá dando para ver. Ixi, Maria, nem eu tô vendo aqui. Tá vendo aí? 1 sobre raiz de 2π, vezes sigma 2. Sigma 2 está fora. É uma função exponencial que está à direita. A menos 1/2, x menos μ ao quadrado. Para não escrever esse trem virado aqui, todinho, essa forma enorme, a gente resume, evita escrever tudo isso aqui, a gente simboliza essa expressão que está aqui, nessa forma aqui, ó. X tem distribuição normal, com média μ, e essa letrinha aqui, como é o nome dela? É sigma? Não sei não. Isso, sigma, a letra grega. É a letra sigma minúscula. Sigma ao quadrado. Então, toda vez que você quiser falar de uma distribuição normal, é só usar essa notação. X, esse tio quer dizer tem distribuição normal, com média μ, variância sigma 2. Cálculos de integração, que não é a formação de vocês, foge essa formação, mas o pessoal que tem que estudar teoria estatística desenvolve e faz um cálculo dessa integral e percebe que a esperança de x é μ e a variância de x, sigma ao quadrado. Curioso é que quando você diz que a variância é sigma ao quadrado, você está dizendo que o desvio padrão é quanto? Valendo um chocolate. Repita a pergunta. Quando você diz que a variância é sigma ao quadrado, você está dizendo que o desvio padrão é quanto? Valendo um chocolate. Contar até 10. Raiz de sigma? Raiz de sigma ao quadrado. Aí vai cortar e vai ficar só sigma. Muito bem, fica exatamente isso. Raiz de sigma ao quadrado, que é o próprio sigma. Tá certo? Então você ganhou. Isso quer dizer que, quando eu digo que a variância é sigma ao quadrado, eu estou informando que o desvio padrão é sigma, tá certo? Só que acharam por bem que na hora que foi escrever essa notação, para falar dessa expressão matemática, não se coloca sigma, se coloca sigma ao quadrado, tá certo? Tá aqui a cara dela mais uma vez, ó. Isso aqui foi eu que desenhei, deu um trabalho miserável, tive que aprender tudo isso. Pior é que a versão nova do índice que eu tenho, tudo que eu sabia não adiantou nada, tinha que aprender tudo de novo.
como é que eu faço para calcular a probabilidade numa curva normal, que tem média μ e variância sigma ao quadrado, ou seja, desvio padrão sigma, como é que eu calculo a probabilidade de x estar entre A e B? Eu vou ter que calcular essa áreazinha que está aqui, tá certo? Calcular essa área. Vocês receberam uma tabela ontem não, segunda-feira, não foi? Estão lembrados? Sim, professor. Aquela tabela significa que você estará apto a calcular essa área. E essa área foi tabelada. É no papel, com a metodologia da década de 50. A gente tem que aprender novas metodologias para calcular essa área. E aí, está no texto lá que eu escrevi para vocês aprenderem a calcular no Excel ou então usando R. Tá ok? Então, o grande problema da curva normal é calcular essa área, porque aquela função ela é desgraçadamente complicada para calcular essa integral. É trabalhosíssimo. Então, quem inventou um método para calcular essas áreas foi Arquimedes, o método da exaustão. Ele dividia isso em quadradinhos, pegava esse quadrado, pegava outro quadrado, e ia tentando aproximar ao máximo esse quadrado. Só que essa metodologia desenvolveu matematicamente para uma área da matemática chamada cálculo numérico. E as técnicas numéricas criaram regras para determinar essas integrações. E elas eram feitas no computador, porque no caso da normal, não tem como fazer pela resolução. Esses métodos numéricos tabularam na década de 50, 60, 70, só que vocês são de uma geração que não podem mais usar essas metodologias, porque vocês têm que usar as tecnologias da geração que vocês estão, são a geração mais avançada em termos de tecnologia. E a tecnologia que vocês vivem atualmente é que toda esse ferramental de calcular essas áreas estão todas nos pacotes estatísticos, no Excel, na planilha eletrônica Excel, no R. Agora, não encontrei ainda no Jamovi. Estou com ódio do Jamovi por causa disso. Como é que eu escolho um danado de um software para ensinar e lá não tem nem sequer ensinando como calcula probabilidades. Mas eu ainda estou achando que é ignorância minha. Eu vou procurar mais para ver se eu consigo determinar onde é que está no Jamovi. Então, essa é a nossa problemática. Então, no caso, para saber, por exemplo, se esse B for 30 e essa curva representar aquela taxa dos cheques devolvidos, calcular a probabilidade de X maior do que 30 cheques devolvidos, em média, seria calcular essa área daqui, depois do 30. Para calcular essa área, vocês têm aquela tabelinha. Agora, a questão é, como é que no dia da prova eu vou saber que vocês têm uma tabelinha daquela? Aí vocês têm que fazer um grande investimento. Já sabem qual é? Vão ter que desembolsar 20 centavos. 20 centavos. Rapaz, é muito dinheiro. É muito dinheiro, meu amigo. A situação tá feia, viu? Tá braba. Se balançar, não cai uma prata hoje. E aí, o que é que acontece? Você vai ter que ir lá, arrumar, ficar num... Eu não sei, né? Manda Pix para nós, professor. Faz igual a aula passada. Sim, rapaz. Eu não sei. Eu estou desconfiado que aquele cara não é nada daquilo que ele disse. Ô, professor, ele tá faz uns 4 anos já. Rapaz, não, tá devendo até hoje. É a mesma história, esse camarada Como aí. é? É a mesma história, esse camarada aí. Tá uns 3 anos pedindo. Não, Eu passei o Pix para ele. deixa de conversa, professor. Menino, tu não viu não na aula? Ele correu lá e foi receber? Ele veio procurar o senhor depois. Meu Deus. Como é que pode? Então, eu passei o Pix errado. Foi. Ele voltou, foi? Voltou. Não foi para agradecer, não? Ele disse, cadê o professor? Aí Voltou. ele... Jesus Professor, ele voltou, perguntou pelo senhor e disse que o senhor tinha pedido a mim para passar o Pix para ele depois que o senhor ia passar para mim.
E eu não falei isso para ele, não. Ele está inventando Oh, história. ele disse isso. Aí eu acreditei nele porque o senhor disse que ia passar, né? Aí passei o Pix. Estou esperando meu Pix da parte do senhor agora. Tu passasse quanto? O dinheiro que o senhor disse que ia passar. 20? Aham. Aí eu Estou vou pegar esse esperando. bandido. Amanhã, segunda-feira, eu pego ele. Ele vai Rapaz, botar esses 20 reais para fora. O professor Ih, bagaceiro. Barraqueiro, meu filho. Você nem me conhece ainda. Vou atrás desse desgraçado. Quer meu Pix? Eduardo, o professor disse que tu ia fazer um Pix para mim também, e depois ele fazia para tu. Ele te enganou também, Professor, Anderson? professor, chuva de Pix, você manda 20 conto pra mim também, ó. Não, agora não estou entendendo mais nada. é o golpista do Pix, professor. Aí é. Eu achei ele muito Professor, fraquinho para ser Oi. Ô, professor, a cada Pix que você mandar para um estudante, o senhor vai viver mais um ano. Quero Oi, ver o muito, mundo não. Eu não gosto desse mundo, não. Esse mundo está muito errado do meu gosto. Está cheio de problema e não tem jeito. Só daqui a 10 mil anos. Para mim, se Deus me chamar, eu vou com toda Professor, felicidade. a gente está conseguindo resolver só os problemas relacionados a patrimônio. Os outros problemas a gente deixa para as outras pessoas. Tá bom, vamos para lá. Eu vou devolver seu dinheiro, mas quando sair o pagamento, segunda-feira. Ah, segunda-feira sai o pagamento, eu devolvo. Tudo bem. Mas eu vou pegar ele. Vai ficar de graça, não. Ele tem que se acostumar a parar de estar inventando história, porque eu não falei isso para ele. Eu estou doido que ele apareça lá na sala e tu esteja lá também. Porque aí a gente chama lá e a gente faz uma cariação com ele, para ele. Mas a gente faz isso dentro do respeito, né? Sem baixaria, sem barraco. É verdade, professor. Agora vamos continuar a aula. Bora. Deixa ele para lá, senão ele vai levar muita porrada e ninguém sabe nem se ele volta dessa luta. Olha aí, ó. O nosso problema é esse, é o cálculo dessas áreas complicadas. E aí vocês vão ter que desembolsar 20 centavos. Eu pensando que vocês iam gastar 20 centavos. Bom, essa integral tem dizendo que é a probabilidade. Acontece que... Primeira dificuldade é a seguinte: quantas curvas dessas existem? Esse μ vai de menos infinito a mais infinito, e o sigma vai de 0 até infinito. Então, existe uma infinidade dessas curvas. Mas alguém descobriu que toda curva normal, qualquer que seja ela, entre as infinitas que existem, a gente pode transformar ela numa outra curva, que a média é 0, que a variância é 1, e a área se mantém. Então, a ideia é que o problema tem solução, porque se essa daqui tem média μ e variância sigma, eu passo ela, por exemplo, aqui os valores dessa é A e B, e ela não tem média 0 nem variância 1. Então, eu transformo esse A para um número, transformo esse B para o outro, e esses números estão na tabela de vocês. E aí, lá na tabela de vocês, eu calculo a área. E matematicamente está provado que a área que você quer aqui é a mesma área que você vai encontrar lá na sua tabela. Ok? Agora, o desenho aqui é para mostrar que, conceitualmente, o significado da probabilidade de x estar entre A e B, quer dizer, eu quero essa área entre A e B, é representado pela integral, que é essa cobrinha que está aqui, de A até B da função, cujo significado matemático é a área sob essa curva em vermelho chamada de curva F, e eu quero essa área de A até B. Lembrar que a sua tabela permite calcular essas áreas. E era muito interessante que você calculasse isso usando o Excel e usando o R. Tá certo? Vamos continuar. Por exemplo, a probabilidade de x estar no intervalo de 8 até 12, sabemos que a variável aleatória tem média 10 e tem variância 4. É mostrado no desenho a seguir. Aqui, ó. Essa curva de probabilidade, ela tem a média 10. Olha o topo dela aqui, como vem cair exatamente no 10, ó. Tá vendo? E a variância é 4. A variância não dá para notar muito, não, mas quanto maior for a variância, mais essa curva se espalha, ela fica muito aberta.
essa probabilidade de x está entre 8 e 12, você terá que calcular essa área, como a gente já tinha falado, e o desenho está mostrando muito bem. Eu vi alguém buzinando aí para entrar, tocando na campainha, foi impressão minha. Foi sim, professor. Tem um menino querendo entrar, Sávio. Deixa eu chamar ele aqui. Pronto, já entrou. E agora você olha que quando as variáveis são discretas, não tem esse problema. Eu quero uma probabilidade do número e vou lá com aquele número, pego aquele número e jogo na fórmula. Aqui eu não posso fazer isso, porque a variável é contínua. Como a variável é contínua, eu tenho que fazer esse cálculo por intervalo, tá ok? Aqui, no caso, quando calculamos essa área, deu aproximadamente 0,68. Então, note que o desvio padrão é 4 e a média é 10. Então, x, se sigma 2 é 4, quanto é o desvio padrão? Diga aí. É 2. Isso, muito bem. A probabilidade exata é 0,6822. Então, o desvio padrão é 2. Note que x foi a média menos um desvio padrão e o 12 foi entre 8 e 12. A média é 10. Eu somei 2 e aqui eu subtraí 2. Então, é como se eu estivesse calculando a probabilidade de x está entre a média mais um desvio padrão e acima da média menos um desvio padrão. Ou seja, mais ou menos um desvio padrão, 0,68. Vamos fazer a média, que é 10, mais 2, dá 12, e menos 2 dá 8. Então, dá 0,68. Agora, vamos fazer x, a média mais 4 dá 14, a média é 10, menos 4 dá 6. Então, é 0,95. Ou seja, a probabilidade de x ficar entre mais ou menos 2 desvios padrões, a média mais ou menos 2 desvios padrões, é 0,95. E vamos finalmente imaginar que eu tenho a média 10, desvio padrão é 2, 3 vezes 2, 6, 10 mais 6, 16. 3 vezes 2, 6. E aqui, 8 menos... Aqui eu queria entre 8 e 12. Mas como a média é 10, eu estou tirando 6 aqui, né? Para poder chegar a 10 menos 6, 4. Então, eu estou tirando 6. E aqui eu estou somando 6. Ou seja, 6 é igual a 3 vezes o desvio padrão. Isso aqui quer dizer que eu estou calculando a probabilidade de x ficar entre a média mais 3 desvio padrão. A média é 10, desvio padrão é 2. 3 vezes 2, 6, mais 10, 16. E a média, que é 10, menos 6, que dá 4, ou seja, a média menos 3 desvio padrão. Então, essas probabilidades são assim. Qualquer que seja a distribuição, toda vez que você fizer essa conta, a média, a probabilidade de x ficar entre a média, mais ou menos um desvio padrão, qualquer que seja a distribuição, vai dar assim. A média mais... A probabilidade de x ficar entre a média mais ou menos 2 desvio padrão também é esse valor, e aqui também é esse valor. E aqui, para mostrar isso, nós estamos dizendo que a probabilidade, em qualquer curva normal que tenha média, mi, variância, sigma, não importa quem é o mi e não importa quem é o sigma, mas essa probabilidade aqui é 0,68. Eu estou calculando aqui a probabilidade de x ficar entre dois valores, né? Aqui, a probabilidade de x ficar Professor, desculpa interromper o senhor. Como é que a gente acha esse 0,68? A gente faz como? Não, ele não ensinou ainda não. Ele está só chutando aqui. Vou ter que mostrar isso para você depois, como é. Ele simplesmente foi lá, calculou essa, a gente vai fazer daqui a pouquinho, viu? Só um minutinho. Ah, tá certo. Mas a gente vai ter que chegar aí nesse valor. Como é que chegou nisso? Aí você vai usar essa tabelinha que você tem aí, a gente vai chegar já já lá. E vamos fazer no Excel e no R. Observe para onde são normal e observado quaisquer que sejam os parâmetros mi e sigma 2. Faltou uma vírgulazinha aqui. Olha, para várias distribuições, aqui está mostrando o exemplo que se eu fizer esse cálculo, não importa quem é a distribuição. Aqui eu tenho uma distribuição normal de um jeito, ela tem média 30, variância sigma 4.
média 30, variância 4. Essa de cá já é uma outra. Ó. Essa daqui, ela tem média 100, variância 15. Média 100, variância 15. Quando eu calculo aquelas probabilidades, é 0,68, 0,95 e 0,99. Aqui também, 0,68, 0,95 e 0,99. Mais outra que acontece a mesma coisa. A pergunta é, que é exatamente a sua pergunta que você acabou de fazer. Como é que podemos calcular a probabilidade de uma adição normal sem o auxílio do computador, sem usar uma tabela da distribuição normal padronizada? Assim, podemos, sem computador e sem tabela, tá, jogo perdido, não tem a mínima chance. Mas sem o computador e com essa tabela, a gente pode fazer isso. Na prova, infelizmente, a gente não pode fazer usando o computador. Então, vocês vão ter que calcular essas probabilidades usando aquela tabela. Então, vão ter, quem ganhou a tabelinha, leve para a sala de aula. E quem não ganhou, vai ter que desembolsar 20 centavos. Não sei de onde vai tirar, mas tem que tirar. Tá certo? Eu faço por 15. 15 como? De onde veio esse 15? Centavo, homem. Ah, eu pensei que era 15 reais. Se tu achar uma xerox que faça por 15, tu vai andar um bocado disso, porque eu não estou achando mais, não. A xerox daqui agora, a mais barata que tem é essa que está aí, bem pertinho de você, na esquina, 20 centavos. Mais barata do que essa eu não encontrei. E agora vamos para um resultado fantástico, lindo, maravilhoso e emocionante. Dá vontade de rir de tanta desgraça. O que é que acontece? Distribuição normal padronizada. É uma única distribuição que... Ei, vocês se lembram que usaram estudaram logaritmo no segundo grau? Não. Então não vou nem falar, você já cortou o barato. Z é igual a x menos μ sobre sigma. Qualquer que seja a variável que eu tenha, se eu subtrair a média dela e dividir pelo desvio padrão, criei uma outra variável. Você sabe quem é que gosta dessa variável? Quem mais gosta? Não faço ideia, professor. É o Zorro, porque tem a letra dele. Ó. Vocês estão vendo aqui Z, ó, um Z bem grandão. Ó, tá vendo? Z de Zorro. X menos μ sobre sigma. Ele, inclusive, escreveu uma carta aqui agradecendo que escolheu a letra dele para poder colocar o nome dessa variável. Então, não é problema mais calcular essas probabilidades, porque existe matematicamente um fato que eu transformo x em z, com a graça do Zorro, e aí eu vou trabalhar com z e não com x. Aí você fica perguntando, mas e as áreas mudam? Não, matematicamente está provado que as áreas se mantêm, ok? Como exemplo, agora vem a sua pergunta, que você está sempre perguntando lá na frente e motivando a aula. Vamos ver. Como exemplo, vamos transformar valores da variável normal, que tem média 100 e variância 25. Então, x é uma variável que tem média 100 e sigma 2 igual a 25. Diz o padrão é quanto? A raiz de 25, né? A raiz da variância dá o desvio padrão. Então, eu tenho μ igual a 100 e sigma igual a 5. Ó, tem várias situações que eu conheço o μ e o sigma. E para cada valor de x, ó o x aqui, ó. Vamos representar esses valores de x, que estão na distribuição de x, na curva que é representada pelo Zorro. Comecemos por 85. Tem o x igual a 85. 85 menos a média sobre o padrão. Quanto foi que deu? Menos 3. Então, 85 na curva x equivale a menos 3 na curva z. 90. 90. Tem 90 menos a média sobre o padrão, menos 2. Olha, menos 1 você já sabe, o 0 já sabe, 1 já sabe. Pronto. Tem alguma dificuldade de, tendo o valor de x, eu sei encontrar qual é o z padronizado dele? Nenhum. O que é que eu faço?
pego o valor de x, tiro a média e divido pelo Z padrão. E aí eu converto x em z. Esse z, você pode ir na tabela e encontrar eles para calcular a área. Mas o x não existe tabela para eles, tá certo? É como aquela história, né? O brasileiro e o português chegaram lá no céu, o brasileiro tocou na porta lá, São Pedro disse, antes de abrir, trouxe o cavalo, e disse, eita, porra, me esqueci. Ele disse, trouxe, entra. Aí o português bateu, toque, toque, quem é? O português. Trouxe cavalo? Trouxe não, então desce para o inferno. Bastava dizer que tinha, né? Uma mentirinha para entrar no céu não faz mal. Agora veja, x igual, toda vez que eu quiser padronizar, x, você não tem cavalo, mas quando chega no z, você tem que dizer, eu tenho um cavalo, eu tenho que padronizar o x, senão eu não consigo achar o z para poder ir para a minha tabela. Tá certo? Padronizar a variável x é essencial para poder calcular as probabilidades que a gente vai calcular agora. E chegou a hora da onça beber água. Cadê? Não, ainda não. Os valores de z podem ser interpretados como número... Não, isso aí eu vou deixar para lá. Pula. Pula e vamos para o exercício que está na lista. Ele está depois da questão 13 e ele está sem número, tá certo? X é a emissão de cheque sem fundo por 1.000 pessoas, possui distribuição normal. Qual é a probabilidade de X maior do que 30? Agora, gente, preste bem atenção, porque essa questão está na prova, viu? Eu vou colocar ela. E quem errar, eu não vou ter pena nenhuma, porque aqui está sendo dado com toda clareza. Não aprende quem não quer, ou então quem não está interessado. Para X igual a 30, aplique a fórmula. Como é a fórmula? Alguém pode dizer a fórmula para mim, para eu ter certeza que ninguém não está todo mundo dormindo, tem pelo menos um acordado. XZ é igual a X menos sigma dividido por... Menos mi... Menos quem, professor? X menos mi sobre sigma, né? Aqui, ó. Aí. Z igual a X menos mi sobre sigma. Não é isso? Tá claro? Então... Ah, é porque eu achava que esse negócio era outro nome, que se chama MIE. Ah, é mi. É mi. Mi. Eu vou aumentar essa letra para você nunca mais esquecer, tá certo? Como é o nome dessa letrinha? Diga de novo. Mi. Pronto. Agora, que bicho faz esse? Que bicho é esse? Faz isso. Cachorro. Diga, que animal é esse que faz isso? Au. Não deu para descobrir? Cachorro, professor. Ave Maria, o cachorro faz miau, é só foi na É o tua cara, cachorro. não. Hein? Miau. Quem é que faz isso? É o cachorro ou é o gato? É o cachorro. O senhor, professor. Ah, sou eu agora. Vamos para frente, esquece isso. Ainda pego vocês. Então, probabilidade de x maior que 30, primeira providência, converte o 30 em z. Com a fórmula x, que é 30, menos mi sobre sigma, deu 1,10. Olha, tem que arredondar, viu? Peguem a tabelinha que vocês têm aí da aula passada. Sentem em grupo de 2. Portanto, calcular a probabilidade de x maior que 30
é calcular a probabilidade de Z maior do que 17. Curioso é que isso aqui significa uma área, isso aqui significa uma área. E matematicamente está provado que essa área daqui vai ser a mesma dessa, tá ok? Só que agora eu tenho uma tabela para ir, que eu não tinha antes. E esta tabela, como é que eu vou calcular agora? Olha, só que eu pergunto a vocês, olhem para essas duas figuras. Essa da direita aparece no topo da tabela de vocês. Dê uma olhadinha na sua tabela e confira isso. Vou contar até 3. A tabela está pertinho ou está longe? Tá longe. Vá lá pegar essa tabela, que você vai precisar dela agora. Não vá não, está demorando demais. A sua tabela está aqui, tá certo? Aqui, as linhas têm a primeira decimal e as colunas têm a segunda decimal. Então, como é que eu vou achar o número 1,17? O número seguido da primeira decimal é 1,1, tá certo? E a segunda decimal é o 7. Então, a segunda decimal vai aparecer nessa coluna. E a primeira decimal aqui, eu entro em qual linha? Diga aí. Professor, você pode repetir que eu não entendi, não. Eu tenho 1,17. Esquecendo essa segunda decimal, o que é que você vê? Tirando o 7, fica o quê? 1,1. 1,1 é o número que representa a primeira decimal. Esse 1,1 é a linha da tabela. 1,1, essa linha daqui, é a primeira linha. Agora, a segunda decimal não é 7? Isso. Aí eu vou cruzar essa coluna 7007 com 1,1, tá certo? Começa a contar 02, 03, 04. Tá perto ou tá longe? Tá chegando mais perto, né? Aí a Tá resposta vendo? seria esse 0,3790. Isso mesmo. Então é 03790. Mas quero que fique bem claro. Eu entrei na linha 1,1 e na coluna 7 e encontrei 03790. Pergunta. Essa área é a área pintada. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Fala. Sim. Então fala, Andréia. Aí. Agora, tenho isso aqui, essa área que é 03790. Agora eu pergunto, é a área que a gente quer? Sim ou não? É, né? Não foi o que a gente achou. Não. Essa área é a que a gente viu com 1,17. Olhe para a figura da esquerda. Essa área é essa daqui ou é essa daqui? É a primeira dali. É a da esquerda ou a da direita? A da esquerda. É essa que eu estou pintando aqui, né? Isso. Agora, só que essa área que você tem é 03790. Pergunta que não cala. É a área que a gente quer para essa probabilidade? Ou é a outra área que a gente quer? É a outra. A gente quer essa área daqui. E essa daqui vale quanto? Quanto? É 0,390. 7,9. Então, 90. o que a gente então vai querer, o que está procurando, vai ser a pequenininha. Essa daqui, isso, essa daqui que a gente quer. Ah, entendi. Valendo um chocolate. Como é que eu acho essa área daqui? Se eu tenho essa. A gente vai aquele ter que negócio de Calcula. Z sobre sigma? Como é? Aquele cálculo de Z menos mi sobre sigma? Não.
a gente vai, tipo... Lembrar o seguinte, essa curva todinha tem... Qual é o valor da área dela? 100? Não diga 100, é em probabilidade, 100 é porcentagem. 1. Essa área toda é 1. Esse zero aqui dividiu ela ao meio, não foi? Isso. A média sempre divide essa curva em duas partes iguais. Isso quer dizer que desse valor aqui para o No final... caso, professor, você vai dividir 1 por 2, vai pegar o 0,5, vai subtrair o valor que tem e vai achar o valor da área que sobrou. Ganhou o chocolate, parabéns. Parabéns, é isso mesmo. Então, veja. Uma banda mais uma banda dá uma bunda completa. Certo? Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Verdadeiro. A menos que a pessoa, o jacaré, tenha comido do outro lado, né? Então, o que é que acontece? Você tem que essa metade daqui, que é a metade da banda toda, olha, esta curva todinha vale 1. Dividida ao meio, tanto a parte da esquerda vale 0,5, como a parte da direita vale 0,5. Então, a parte da direita é essa mais essa. A soma dessas duas vale 0,5. E eu sei quem é essa. Aí o Jean falou que para encontrar essa daqui, eu faço 0,5 menos isso. Está claro esse pensamento? Está claro que nós vamos precisar de fazer 0,5 menos 0,790 para encontrar essa probabilidade. Se você compreendeu isso, você já está em condições de resolver essa questão na prova. Então, bora lá. Isso aqui vai ser igual a quanto? Diga aí. A banda, 0,5, menos a outra, né? Quanto é a outra? Quanto é a outra? Estou falando grego, é... 0,37. 37,90, né? Por gentileza, faça o cálculo aí, me diga. 0,1210. 0,1210. Em porcentagem, daria 12,1%, né? Quer dizer que a emissão de cheque sem fundo para essa realidade aqui, de encontrar mais do que 30, a taxa de cheque sem fundo por 10 mil pessoas, seria 12,1%. Agora eu vou revisar o problema e aproveite que é um replay para entender ele claramente. Eu tenho uma distribuição, eu vou repetir tudo. Eu tenho uma distribuição normal, essa distribuição tem média 23 e desvio padrão 6, e eu quero calcular a probabilidade de x maior que 30. Primeira providência, pegue esse 30 e converta ele no valor z correspondente. O valor 30 para fazer o z correspondente é 30, que é o valor que eu quero, né? Seguindo essa fórmula x menos mi sobre sigma, que está lá em cima. X, que é 30 que eu quero, menos mi é a média, que é 23, sobre sigma, que é 6, a redonda dá 1,17. Então, agora, a probabilidade que a gente quer, que é x maior que 30, ele é convertido para z, e a leitura do 30 vai ficar sendo 1,17. Aí eu vou na tabela agora. Lembrar que 1,17 tem 1,1 é a linha da tabela e 7 vai ser a coluna. Tá claro isso? Então, Tá. na tabela, 1,1 é a linha e 7 é a coluna. Quer que eu escreva isso aqui no texto? É bom, professor, é bom sim. Então, veja. O valor é com o valor 1,17, entramos na tabela
A tabela que você tem é a normal padronizada, tá certo? O nome dessa tabela. Normal padronizada. Qual é a linha? Na linha 1,1, tá certo? E coluna, qual foi a coluna que a gente entrou? 0,07, não é isso? Se você juntar esse número 1,1 e somar com 0,07, vai dar exatamente o valor de 17. Mas todas as vezes. Você está notando que a gente tem uma limitação seríssima de fazer o cálculo com tabela, porque eu só posso considerar até a segunda decimal, tá certo? Eu perco uma precisão muito grande. Então, todo cálculo de probabilidade que você precisar ir para a sua tabela, você tem que pegar o número e colocar ele em 2 decimais. Aí, até a primeira decimal, essa leitura aqui, 1,1, é a linha. E o 007 que sobrou é a coluna. Ficou claro isso? Agora, quando nós fizemos isso e encontramos, qual o valor que nós encontramos quando fomos na tabela? Encontramos o valor. Qual foi o valor que nós encontramos? Diga aí. 0,8790. 0,1790. 37,90, perfeito. Então, vamos continuar agora para o item B. Alguma dúvida? Não, mais ou menos. Acho que quando a gente lê de novo o texto com um exemplo, a gente pega melhor. Assim, né? Mas vamos fazer mais um. Dá para ir. Agora, eu acho que esse é o primeiro. Vamos fazer mais um item, que aí fecha legal, tá? E eu nem fiz. Professor, agora me pegou um negócio. Eu acho que o senhor explicou, eu devo não ter prestado atenção. De onde apareceu esse 0,5, professor? Esse 0,5 é aquele velho estário. 2 bandas dá uma bunda, né? Ou seja, eu tenho uma banda aqui e a outra banda. Se as 2 bandas valem 1, quanto é que... Se as 2 bandas somadas valem 1, quanto é que vale cada banda, se uma banda é igual a outra? 0,5. 0,5, veio daí. Tá o senhor também pode escrever isso, porque com Como certeza... Se o senhor puder, o senhor também pode escrever essa Pode parte escrever de aqui onde agora, aparece já. 0,5? Lembrar, vou botar tudo em maiúsculo, tá? Lembrar que toda curva normal, toda distribuição normal, tá certo? Toda distribuição. Vou botar a curva normal, toda distribuição normal. Toda distribuição normal possui área igual a 1. E a sua média a divide em 2 partes, tá certo? A divide. Aquele traço que divide ao meio, exatamente igual, é a média que faz isso, tá? A média é a faca justa, que pega a curva normal e divide em 2 partes iguais. Que, para apelidar, eu chamo de a banda direita e a banda esquerda. Que possui área igual a 1 e a sua média, mi, eu vou até botar a letra grega aqui. Deixa eu botar a letra grega aqui. Mi. Inserir símbolo mi. E a sua média mi. Quanto foi o mi? Nesse nosso aqui, 23, né? Eu vou botar até entre parênteses aqui, tá certo? Nesse caso aqui foi igual a 23, tá certo? A divide em 2 partes iguais. Em 2 partes iguais. Está notando que a média é igual à mediana? Exatamente por essa razão. Por isso, portanto, nesta distribuição, a média é igual a quê? É igual a mediana. Não é verdade? Não divide 50%. 50% dos valores está abaixo da média e 50% está acima. Então, ela é a própria mediana. A média é a própria mediana.
Como também, será que é a moda? É a moda. Porque é o valor maior que tem, né? Todo valor maior que tem está ali pendurado. Olha aqui, ó. Tá vendo esse topo aqui? Nesse pontinho aqui de máximo, quando eu desço aqui, eu encontro a média 100. Divide em duas partes iguais. Por essa razão, essa média 100, também 100 é a mediana. E está notando que é aqui que está o maior valor da curva? O meu maior valor, quem é o maior valor é a moda, tá certo? Então, é uma curva que média é igual a mediana, que é igual a moda. Ok? Eu acho que dissemos tudo que precisava e mais um pouquinho. Vou salvar aqui que eu vou mandar esse texto para vocês. Ei, professor, estou gostando da aula, viu? Ótimo, minha filha. Também essa danada... Essa parte do senhor escrevendo depois, a explicaçãozinha para a gente ver. Eu só estou melhorando por sua causa. São suas perguntas que estão fazendo a gente escrever para entender mais. Na hora que eu escrevi, eu não repetir pensei. mais essas aulas, professor. Está sendo boa. Ótimo, obrigado. Então, vamos lá. Agora, por que eu não fiz o item B, hein? Porque antes de fazer o item B, eu precisei desse conceito aqui. Função de distribuição acumulada, tá certo? É um conceito que existe dentro da distribuição normal. Então, considere que eu tenho X, que tem uma distribuição normal, média mi, variância sigma 2, e a função de distribuição acumulada, eu vou chamar, olha, faltou dizer aqui quem é ela. Isso aqui será representado por f de x, senão vocês passam o tempo todo. A pessoa, essa daqui, você não viu a foto, não sabe quem é. Só que eu queria que ficasse tudo numa linha só. Vou diminuir aqui vou diminuir vou botar 13, ver se consegue. Foi. Beleza. Então, toda vez que eu escrever a função f grande de x, note que a f pequena é a distribuição de probabilidade. Quando eu acumulo probabilidades, eu crio uma outra função e essa eu passo a chamar de f grande. Então, tem a f pequena e tem a f grande. X tem distribuição de probabilidade, no caso, f de x, né, f pequeno, que é dado por uma normal μ sigma 2. A f de x é a probabilidade de x menor ou igual a x, tá certo? Essa função está representada no Excel por dist.norm.n, com o valor cumulativo 1. Depois a gente tem uma tabela lá, depois explicando no Excel como é que faz esse cálculo. Propriedades da f de x. Se você vai acumulando as probabilidades, à medida que você vai... Ela é uma função que vai de menos infinito a mais infinito. Mas se você for acumulando probabilidades, olha, eu acumulo daqui para trás, acumulo daqui para trás, acumulo daqui para trás. Aí eu vou acumulando daqui para trás. Cada vez mais eu estou comendo um pedaço da curva, né? Já comi aqui a metade. Quando eu chegar na metade, quanto foi que eu acumulei? Diga aí. Valendo... Repita aí que eu não entendi, não. Você falou 0,5. Ganhou o chocolate. Eu vou acumular, tá certo? Veja, a função acumulada, o que é que ela faz? Ela vai pegando o xzinho e vai fazendo ele correr para mais infinito. À medida que você anda com o x, à medida que você anda com esse x, x pode ser qualquer valor aqui. Mas imagina que eu peguei o x aqui bem longe. Eu vou andando para cá e vou comendo área. Estou ganhando área, não estou? Estou acumulando área. Porque cada vez que eu paro, que eu olho para trás, eu já ganhei esse pedaço daqui para trás. Ando mais para a direita. Ganhei esse pedaço daqui para trás. Andei aqui, ganhei esse... Cada vez mais. Quando eu chego aqui, eu já acumulei quanto na minha riqueza diária? 0,5. 0,5. Vou continuar comendo mais área. E haja encher a barriga de área, comendo área, comendo área. Quando não tiver mais nada para comer, eu acumulei quanto? 1. Isso quer dizer que, conceito de limite, né? Quando o x vai caminhando para infinito, f de x vai caminhando para 1. Aí, depois que ele terminar a curva e andar,
vai morrer de fome, porque já está de barriga cheia, né? Depois que ele encher a barriga com um, cabe mais alguma coisa? Não. Não cabe mais nada. Agora vamos fazer o contrário. Vamos caminhar para zero. Olha, eu estou em 1. Aí está Agora é o contrário. botando para fora o que comeu. Muito bem. Está botando para fora o que comeu. Aqui está ficando rico e agora está ficando pobre, né? Até que chega um ponto que ele vai botar o quê para fora se não tem mais nada? Nada. Só acho Nada. que não tem mais nada. Nada significa quanto? 0, né? 0. Isso quer dizer que quando o f de x tender a menos... Cadê o mouse? Puxa, tem um ódio desse negócio. Eu não enxergo onde diabo está esse mouse. Vocês estão vendo essa peste? Tá aí, professor, em cima do infinito. Ali, ó. É isso aqui. É que ele tá feito todo estranho hoje. Quando vai caminhando para menos infinito, f de x vai para onde? Vai para 0. Aqui encheu a barriga com 1, não come, pode encher a barriga, não coma nada, agora começa a vomitar. Volta para menos infinito, perdeu tudo em que tinha, 0. Pessoa que aposta muito no jogo, enche a barriga com probabilidade 1 e depois, ó, o outro lado da curva leva tudinho. Isso quer dizer, sim, olhe bem, a probabilidade daqui até aqui não foi a área. E essa área deu 0,3790, não foi? Se eu tirar essa linha daqui, a área muda? Sim. Muda. Fica quanto? 0,5. Não. Olha aqui. A área com 1,1 até 0,7 é 0,3790, né? Incluindo o 1,17. Se eu tirar o 1,17, eu estou tirando essa linha daqui, né? Essa coluna daqui, essa linha. Se eu tirar só essa... Espera aí, vamos fazer mais fácil. Olha, um retângulo tem altura 3 e base 4. Quanto é a área? 12. Quanto? 12. 12. Se for centímetro, centímetro tem 12 centímetros quadrados. Agora eu vou fazer o seguinte, eu pego o retângulo, eu vou tirar uma linha dele. Altera a área? Não. Não altera, tá certo? A pessoa infinitamente magra, o pijama tem quantas listas? 1. Professor. Passa a chuva aonde? Professor. Diga. Mas nessa curva aí, se o senhor tirar a linha, como é que o senhor vai delimitar a área? Só que o conjunto dos reais, ele tem infinitos números. Se você tirar um só, você não muda a área. E o pior de tudo, o mais estranho resultado que eu já estudei em toda a minha vida, é que você pode tirar... Se eu tirar o valor exato, 1,17, a área continua a mesma. Está vendo que essa área daqui, ó, foi 0,3340? Se eu tirar 1,17 daí, a área continua a mesma. Se eu tirar 1,16, fica a mesma. Se eu tirar uma quantidade igual ao que tem no conjunto dos números naturais, que é infinito, a área continua a mesma. É muito estranho esse resultado. Só se você tirar intervalo de área, porque dentro do intervalo tem infinitos números também. Do ponto de vista matemático, quer dizer que se você tirar uma quantidade igual ao que tem no conjunto dos naturais, que são infinitos valores, fazer uma tábua de pirulito aqui, certo? Você não altera a área. Esse resultado só é provado com a teoria da medida. É uma matemática mais avançada e a gente precisa estudar muito isso para estudar a probabilidade avançada. Mas, para vocês, o que interessa é o seguinte, dessa história toda tanto faz para essa distribuição botar igual ou tirar o igual, tá certo? Não vai fazer diferença nenhuma. Lembre da história do cara infinitamente magro, que o pijama dele só tem uma lista. E se tirar essa lista, o que é que acontece? Se ele andar sem essa lista do pijama, o que é que acontece? Ele some. Ele vai preso por atentado ao
Mudou. Não mudou, tá certo? Então, essa função aqui, ela é definida como menor ou igual, porque para outras distribuições, discreta, binomial, fazem diferenças. O dependendo da distribuição como ela foi definida, faz diferença. Mas para nós, é indiferente calcular uma probabilidade, é indiferente calcular uma área, tirando o igual ou botando o igual. Não faz diferença nenhuma, tá ok? Então, a probabilidade de x maior ou igual a A, eu podia tirar o igual, não fazia diferença. Menor a B, podia botar igual, não fazia diferença. É igual a acumulada em B menos a acumulada em A. Porque, veja bem, o que é a área de A até B? Seria f de B, seria a área de B até menos infinito, concorda? Porque quando você diz probabilidade de x menor ou igual a x, é de x para trás mente. E vai andando para trás, até chegar em menos infinito. Lá deve ser o inferno, né? Porque não tem mais nada para andar. Então, probabilidade de x abaixo de B e acima de A é tudo que está abaixo de B, tirando o que está abaixo de A. Concorda? Aí vai ficar o intervalo entre A e B. Todos os valores entre A e B é de B para menos infinito, tirando de A até menos infinito. Concorda? Então, calcular essa probabilidade é conectar ela com a função de distribuição para fazer o cálculo. É isso que o Excel faz, tá certo? E o que nós teremos que fazer olhando a área. Mas isso aí vai ficar muito claro quando a gente fizer agora o item B. Sim, tem outras propriedades. No caso da normal, essa função no Excel, dist norm n, eu vou colocar em vermelho tudo que é função do Excel, tá? Para você não se atrapalhar. Então, eu faço dist norm n, ele calcula o f de B, que é esse f de B aqui, acumulado em B. A acumulada é porque esse número 1 aqui está dizendo que o Excel está calculando para trás, a probabilidade para trás, que é a acumulada. E aqui do mesmo jeito, dist norm.n, eu acho que no Excel mais atual, que ele botou essa função com esse ponto N. Nas versões anteriores não existia esse ponto N, era dist.norm. Deixa eu botar em vermelho para você se lembrar que é uma função do Excel. Aí, se eu fizer isso aqui, eu consigo calcular essa probabilidade. Mas isso não vai ao caso agora. A questão é, como é que eu calculo probabilidade de x maior que A em termos da acumulada? Tudo que está depois de A é toda a curva, tirando o que está abaixo de A, concorda? Toda a curva é 1, tirando o que está abaixo de A. Que foi aquela conta que a gente fez, 0,5, só que no caso aqui era 0,5, né? Eu não fiz com a curva toda, eu fiz só com um pedaço da curva. E aqui no Excel ficaria 1 menos, e essa parte aqui é uma função do Excel que eu vou deixar em vermelho. Para você. Professor, aí no nosso a gente usou 0,5, aí é 1. Se no Excel a gente também quiser usar 0,5... Não pode, porque o Excel, lembrar que não pode fazer isso, porque você só veio até aqui, ó, na sua tabela. E no Excel você vem daqui até menos infinito. Ah, entendi. Tá claro? Beleza. Agora, lembrar, tem outra propriedade também, que a probabilidade de x maior que A, mais a probabilidade de x menor que menos A, como a curva é simétrica, se o Azinho tiver aqui, ó, 1,17 para a direita, e aqui tiver menos 1,17 para a esquerda, essas duas áreas são iguais, tá certo? Porque a curva é simétrica. É simétrica porque tudo que acontece do lado direito é como se acontecesse do lado esquerdo. Se você botar um espelho nesse lado, você vê o outro. Tá certo? Então, se eu quiser a probabilidade de menos 1,17 para a esquerda, é a mesma coisa que eu ter a probabilidade de 1,17 para a direita, porque a curva é totalmente simétrica. Por isso que nessa tabela aqui não aparece número negativo. Ó. Porque se eu quiser a probabilidade de menos 1,17 abaixo de menos 1,17,
eu viria 1,17. Eu não preciso dele negativo. Eu vejo ele positivo, que por essa propriedade está dizendo que essas duas curvas são iguais. Eita, eu estou lá embaixo, peraí. A área à direita de A, é o que essa curva está dizendo aqui, a área à direita de A, mais a área à esquerda de menos A, é 1 menos 2 vezes disto norma e tal. Essa é uma propriedade interessante também. A área à direita de A mais a área à esquerda de A, essa daqui é 1 menos a área de A. E a acumulada de menos A é a mesma que a de A. Por isso que essa daqui é igual a essa. Aí fica 1 menos 2 vezes F de A. Tá certo? Vamos agora para a probabilidade de X maior. Já calculamos. Já Você vai calculamos. fazer chamada? Hein? Você vai fazer chamada? Vou. Falta Já é 10 8 e minutos, né? Falta 10 minutos. Vixe, mandei pouco. Espera aí. Esse daqui nós já fizemos. Vou fazer só mais um, tá? Estou mostrando aqui como é que eu faço no Excel. Dist norme. O problema é que nós resolvemos. Se eu colocar dist norme 30, 23, que é a média, 6, que é a variância, e 1. Então, ele está calculando 1 menos F de 30. Ele está calculando. Se eu escrever isso aqui, ele me dá uma área, tá certo? Que é essa área daqui, ó. Essa área. Mas essa área, eu tenho que fazer 1 menos ela, porque ela pegou. Quando eu entrei com o valor 30, ele pegou do 30 para trás, até menos infinito. Então, eu tenho que tirar agora a área da curva toda, menos ela. 1 menos B1, e aí eu chego no valor 0,12. Ok? Lembrar que aqui faltou um parênteses, desculpe. Olha só. Esse conjunto daqui, quem é o complemento dele? É menor do que 30, né? Concorda? Maior do que 30, quem é o complemento? É menor do que 30. Então, esse daqui, o complemento é 1 menos o complemento. Tem que se lembrar também pelo complemento. Aí você chegaria nessa mesma solução. Ok? Agora, vamos para o item B. No item B, o que acontece? No item B, eu quero calcular a probabilidade de X menor do que 17, é isso? Abaixo de 17. Então, eu boto dist norme 17, 23, 61. Às vezes me dá vontade, sabe de quê? De não deixar vocês fazer conta nenhuma e colocar a instrução no Excel. Por que o senhor não faz? Aí, eu concordo, viu? Eu vou querer os dois. Eu vou querer no Excel e vou querer na tabela. Tá, Capela? Não, mas se for o trabalho for esse e a prova for outra coisa, tá bom também. Não tá ruim, não. Se o trabalho for, é como o Luiz está falando, se o trabalho for assim, a gente vê mais um pouquinho do assunto, né? Não, na prova você vai colocar, você vai fazer a conta com a tabela e só colocar a instrução no Excel. Pronto. Vai ganhar mais pontos. Entendi. Eu vou botar a mesma questão, escreva no Excel, aí você ganha novamente. Está sendo pago para isso, gente. Aí, não é de tá graça, feio. não. Tá ok? Tá ok. Professor, aí esse vai dar 8h32. Esse assunto o senhor vai repetir quarta-feira? Vai terminar? Não já estou dando agora. Eu vou fazer mais exercício, só isso. Entendi. Porque o que está aqui, eu não fiz ele, o item B, eu não fiz ele na mão, eu fiz no Excel, né? Entendo. É porque a aula aqui foi boa. A aula online só mostrando assim, falando, foi interessante. Obrigado. Elogio para a senhora fazer novamente. Toda a turma aqui gostou. Não dá, eu acho que não dá mais. Professor. Ficou boa. É gravado. Obrigado, né? gente. Pessoal, Fico muito feliz dá pra com isso. revisar. Agora, tem um outro problema que não está na lista. Eu preciso explicar para vocês. Eu acho que vou explicar aqui e vou explicar de novo na próxima, tá certo? Vou explicar bem rápido aqui, que falta só 2 minutos. E aí, na sala, eu repito isso, tá? O problema inverso ocorre quando desejamos, numa dada probabilidade,
conhecer a partir de que valor de x se produz essa probabilidade. Por exemplo, a variável x tem função normal com média. Eita, é média 23, menino, não é 30 não, pelo amor de Deus. 23. E desvio padrão 6. Qual o valor de x que abaixo dele ficarão 95% de todos os valores de x? Isso é o percentil 95, gente. Estão lembrados? Sim. Então, em termos, qual é o valor que abaixo dele tem 95%? É o percentil 95. Como é que eu escrevo isso? Qual é o valor de x, que no caso vai ser A, que abaixo dele, essa probabilidade teria que dar 0,95. Só mais um minuto. Desenhando, aqui está o A, e essa área daqui atrás todinha tinha que dar 0,95. Tá certo? Passo o A para Z. Aqui eu não consegui botar esse diabo no Paintbrush, ele não me deixa colocar assim. Eu coloquei o μ sigma, tá? Transformo o A em Z e pego esse valor daqui. X é x menos μ sobre sigma. Esse valor, x menos μ sobre sigma, para deixar que a área daqui seja 5%, divide aqui ao meio. Divide aqui ao meio. Então, eu vou ter, essa área é 0,05, então essa área daqui que eu preciso é 0,45, concorda? Olha. Aham. Olha aqui uma coisa, eu vou dividir ao meio, tá? Vou dividir aqui ao meio. Quando eu divido ao meio, essa área daqui até aqui vai ser quanto? A da esquerda é 0,5, sobrou quanto para a direita? Sobrou 0,5. Mas esse pedaço não é 0,5? Então, aqui, esse pedaço daqui é 0,45. Tá certo? Esse pedacinho daqui até aqui é 0,45. Quando eu entro na tabela com 0,4... Agora, veja bem, eu estou entrando com a área 0,45, eu vou ter ou essa opção ou essa. Essa é a mais próxima, essa daqui, daria quanto? 1,64. Ou então 1,65. Qualquer um dos jeitos que você pegar, está tudo bem. Eu peguei 1,64, tá certo? Aí, 1,64 vai ser a média, o valor de x que eu quero, que eu não sei qual é, menos a média sobre sigma. Aí eu encontro x igual a 32,84. Isso daqui eu vou repetir na próxima aula, tá? No Excel é muito mais simples. É a função inv norme n. Você diz a área que você quer, 9,5. A média, coisa, já dá o valor direto, tá vendo? Super, super simples. Agora, um presente para vocês. Todos os cálculos aqui com a normal, com a da próxima unidade que eu vou usar, que é a T-Student, tá aqui, quadrado e a F, e depois tudo isso com o R, tá ok? E com isso, chamada. Alguma pergunta? Fiquem à vontade. Por mim, eu ficava aqui até meia-noite. Misericórdia. Não, professor, tem que jantar, né? Falar nisso, eu nem me lembro se eu jantei ou não. Qualquer coisa, come de novo. Por via das dúvidas, come de novo. Aquela hora que você não sabe se está com fome ou se não está. Já aconteceu isso com vocês? Já, por via das dúvidas, eu comi. Vai que, né? Só um minuto que daqui para meia-noite eu acho esse negócio. Achei. Manda onde você fazer. Sentindo falta de alguém para fazer essa chamada, porque eu não enxergo quase nada. Mas espera aí, aqui eu tenho um abajur. Pronto. Com essa luz aqui na minha cara. Ixi, que bagunça da moléstia essa. Agora eu enxergo. Eu vou chamando e vou respondendo, tá certo? Um por um. Agora, por favor, abram suas câmeras que eu quero guardar uma foto para registrar essa aula. Agilize, professor. Gente, tudo que a gente faz tem que comprovar. Professor, Dê um sorriso, pelo menos, né? Senão o pessoal vai dizer que essa aula foi uma assombração. X.
Isso. Está tirada a foto. Agora, Top. respondam bem alto para eu identificar a voz de quem está respondendo, tá ok? Isso aqui é uma letra pequena do inferno. Amanda. Não está até triste. Não Presente. falta. Presente. Presente. Andressa Camille. Presente. Andressa Ferreira. Eu. Presente. Andrei. Presente. Antônio Guedes. Presente. Arthur. Presente, professor. Beatriz. Faltou. Faltou. Carlos. Clemilson. Débora. Presente. Dijean. Presente, professor. Edson. Presente. Eleonaldo. Faltou. Eric. Presente, professor. Erivan. Faltou. Felipe. Felipe. Ele falou presente no chat, professor. Ok. Isaac. Isaac Isaías. Isaac Leite. Hoje não é dia dos Isaac. Jaqueline. Presente. Jaqueline Santos. Presente. Jaqueline Vieira. Presente. Jean. Presente. Concorrendo à caixa de chocolate. Nenhuma falta, viu? Jefferson. E o senhor lembrou da disputa? Ei, professor, eu também, viu? Andressa. Qual da Andressa? Vieira ou... Camille. Também, né? Sim. É. Tô vendo Massa aqui, que tô não vendo, tem tá nenhuma concorrendo, sim. Vieira. Jefferson. Pois é. Jefferson. Jéssica. João. Aqui, professor, João Marcos. Eita, que demora. Tava dormindo, foi. José Foi não. Andrade. É o gameplay. José Andrade. José Eduardo. Presente. José Luiz. Tá presente, professor. José Vinícius. Carla com K. Carla com F. Carla tá presente também. Que demora para falar. Ah, tá no chat, né? É. Foi isso. Tem mais gente. Só um minutinho que eu acabo, viu? Mais 20 segundinhos aí. E a besteira que eu fiz foi mandar o cara reduzir essa Xerox. Ainda tem um monte de gente aqui desse lado. Larissa. Larissa presente. Larissa Laurentino, é? É, Laurentina. Larissa Kathleen. Existiu. Letícia. Presente. Lucas. Luiz Henrique. Presente, professor. Maria Eduarda. Maria Eduarda tá aqui. Acorda, danada. Presente. Natanael. Presente. Kedman. Rafael.
Sávio, Presente, professor. Tamires, Aqui. Vitória, Presente. Wanda. Autor. Wanda? Wanda? Muitíssimo obrigado Ei, professor. pelo interesse e vou mandar esse material Professor. agora para vocês. Professor, Sim. ao todo, quem é que está participando do sorteio da caixa de chocolate? Como é, menino? Não, Ao isso aí todo. é um prêmio que eu dou a todo semestre aos alunos que não têm falta. Oh, que fofinho. Tem duas na parada, tem você e tem Camille. Tem Jaqueline também. Jaqueline também. Eita, vão ser 3. Se ficar empate, como é que é? Uma caixa para os 3 ou uma para cada um? Uma para cada um. Uma para cada um. Eita, Uma pra botando cada na um. faca mesmo para o prejuízo ser grande para o professor. Tá certo, eu concordo que realmente eu premio quem é pontual. Geralmente essas pessoas dificilmente adoecem, viu? Porque é difícil você passar um semestre e não pegar uma virose e não faltar. Professor Jean, que vive espirrando na sua aula. É ele que está espirrando, está fazendo isso de propósito para os outros adoecer e não vir. E ganhar sozinho a caixa. Tudo pela caixa, tudo pela caixa. Ei, valeu. Nós vamos para a Gente, um nossa aula abraço agora. grande. Até Beijo no segunda-feira. coração de todos e tudo de bom. Obrigado aí, viu? Amei a aula. Valeu, professor. Obrigado. Tchau. Boa noite, professor.